Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, você, meu amado irmão, minha amada irmã, né, ao nosso culto de ensinamento, a nossa palavra de terça-feira, uma palavra de Deus para a nossa vida. Seja você muito bem-vindo, tá bom? Seja você muito bem-vinda. Que bom estarmos aqui nesta noite. Já iniciamos ouvindo dos primeiros hinos da harpa cristã, né? E aí eu quero te convidar neste momento já, né, para a gente fazer uma oração inicial antes da gente iniciar essa temática de hoje que assim foi proposta, né? Que é trabalhar a cristofobia. O que é cristofobia, né? Que hoje tanto falam, né? Será que isso existe mesmo? Será que só são falácias, né? Será que é uma história inventada da mente humana? Como funciona isso? Será que isso alguma vez aconteceu na Bíblia? Tem alguma passagem bíblica que comenta sobre o assunto? Eu quero te convidar nessa noite a mergulhar comigo na palavra de Deus para a gente aprender um pouco mais sobre o que realmente Deus tem para falar conosco sobre essa questão e como ele nos orienta e por que existe essa questão hoje, principalmente no século XXI, na atualidade. Né? E você já vai dizendo aí para mim como é que está o áudio, como é que está chegando o áudio aí na sua casa, tá bom? Aí com você, que para não chegar baixinho, não chegar com problema, tá ok? E aí você vai me dizendo, já qualquer coisinha eu dou um ganho aqui, aumenta um pouquinho mais, tá? Mas aí você vai me ajudando, tá bom? Então vamos lá, só não pode ficar muito alto também para não estourar também tanto e não ficar ruim a qualidade, né? Vamos orar a Deus, antes de tudo, Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por estar aqui nesta noite, Senhor, transmitindo, trabalhando a tua palavra, a tua amada igreja que se reúne mesmo através das redes sociais, Senhor, para ouvir a tua palavra. Queremos te pedir, humildemente, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, que o Senhor venha iluminar, Senhor, na tua palavra, que a tua palavra, como sempre, como ela é, Senhor, lâmpada para os nossos pés, Senhor. Então, Senhor, que o teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, que nosso coração venha estar aberto nessa noite para aprender mais de Ti, aprender mais com o Teu Espírito Santo, Senhor. Paizinho querido, nós te pedimos a Tua direção no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos juntos? Mas antes, deixa eu ver quem está por aqui. Estou acompanhando aqui pelo meu celular, porque de vez em quando aqui o meu retorno aqui, ele me deixa em maus lençóis, né? Vamos lá, a irmã Ione Rodrigues, a paz do Senhor, irmã Ione, tudo bem com a senhora? A irmã Eliane Pinheiro também sempre está por aqui com a gente. A irmã Luísa e a irmã Eliane são fiéis, assíduas do culto de ensino também presencial, assim como a irmã Ione, né? A irmã Socorro Morta também. Seja bem-vindo, irmã Socorro. A Anice, né, que é minha cunhada também, a Rubenice já está por aqui também, nos acompanhando. Que bom, né? Que se você puder também compartilhar a live de hoje, né, compartilhar esse ensino, eu prometo que não vou me estender tanto, né? E se eu estiver me estendendo tanto, vocês cutuquem aí, diga aí, pastor, vai devagar, que você falou que não ia avançar muito. Já são aí quase 8 horas da noite, é quase 20 horas, né? E aí eu não quero prender vocês tanto, tá? Mas vamos lá, vamos à nossa temática de hoje. Olha só, a proposta de hoje ela é bem interessante, né? É justamente para instigar mesmo a gente a pensar. Cristofobia, né? Inclusive, é, só lembrando, foi uma fala também do nosso presidente na, 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 na ONU também, ele fez também esse pronunciamento, né, quando ele falou a questão da cristofobia, no grande encontro internacional que teve. Mas aí o que é cristofobia, né? Poxa, mas antes da gente falar mais dessa cristofobia, eu quero convidar você para a gente acompanhar o texto bíblico, que é a base da palavra de hoje, é a base da meditação de hoje, né? Vamos lá, vamos juntos? É no Evangelho de João, capítulo 15. Se você quiser fazer a anotação para depois acompanhar, tá? Evangelho de João, capítulo 15. Vou compartilhar com vocês a tela.
no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 18. Eu vou ler alguns versículos com vocês, até o 27, tá? Vamos começar do 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário. Eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. O verso 24. Se eu não tivesse feito entre eles obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E o verso 27. E vocês também testemunharão, porque estarão comigo desde o princípio. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, temos ou não temos um texto que fala sobre cristofobia? Deixa eu passar essa tela aqui para o lado também. Uma tela aqui para o lado que é para eu acompanhar rapidamente. Só um instante. Só um instante aqui. Deixa eu passar aqui uma tela que está aqui. Muito bem, deixa eu só um instante, eu já volto aqui com vocês. Só para a gente... não é essa tela, agora... Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Não, deixa eu só voltar aqui, que parece que não deu certo a tela que eu quero puxar. Só para a gente iniciar aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar à Bíblia, onde eu estava usando agora há pouco. A gente vai fazer uso da Bíblia constantemente, é claro, né? Constante. Porque hoje eu tive que dar uma saída mais cedo, agora à tarde, e eu acabei me atrapalhando um pouco para chegar no horário. E aí eu montei, como sempre, em cima da hora. Deixa eu só voltar ao verso 18 aqui. Ao verso 18 do capítulo 15. Constante. Que é para a gente acompanhar. Ok. Verso 18. Tudo bem. Já vai... Isso, exatamente. Vamos lá. Como que a gente entende, então? Como que a gente vai entender essa parte do Evangelho do apóstolo João, né? Como que a gente vai entender esse texto? Jesus começa dizendo, olha, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou o mundo. A primeira pergunta que a gente precisa fazer para entender esse texto é perguntar, o que é esse mundo? Que mundo é esse que o apóstolo João, escrevendo, está se referindo? A que mundo é esse, né? A gente precisa entender bem antes da gente poder compreender essa questão, onde que está a cristofobia disso tudo, né? Então, para a gente entender o mundo, a gente já chega nessa questão do mundo, mas vamos lá, vou falar para vocês o que seria o mundo. Bom, para a gente geralmente fazer algumas interpretações, há vários recursos para se entender o texto bíblico. E um desses recursos, segundo a hermenêutica, que é claro, a gente usa muito a hermenêutica, é
pensando que sempre buscando o sentido das palavras. E nesse momento a gente precisa entender qual é o sentido que o apóstolo João emprega a palavra mundo aqui, né? E o mundo aqui, o sentido empregado para o mundo aqui no texto que iremos estudar é de pessoas, preciso que você entenda isso, é de pessoas associadas a um sistema de mundo afastado de Deus. E o sistema que que eu me refiro, é o sistema de práticas e padrões associadas com uma sociedade secular. E o que é uma sociedade secular? É uma sociedade dessacralizada. Nossa, o que é uma sociedade dessacralizada? É uma sociedade sem a presença de Deus, vamos dizer assim. Então, o sistema o mundo que o apóstolo João está se referindo aqui no Evangelho, de João, né? No seu Evangelho, se o mundo odeia vocês, o apóstolo João está querendo dizer, olha, se o sistema, né? Se o sistema secular dessa sociedade secular, se essa organização, se essa sociedade que não tem Deus na vida odeia vocês, é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Entendeu? Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve também aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 6, no verso 14, ele também ele usa a palavra, a palavra mundo no sentido, né, de sistema também, como o apóstolo João está também usando aqui, né? O apóstolo Paulo diz, olha, o mundo estava crucificado para mim, ele fala, ou seja, o mundo está crucificado para ele. Assim como ele também está crucificado para o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu estou crucificado para o sistema secular, para esse sistema, para essa sociedade que está sem Deus, né? Assim como essa sociedade também, ela não me pertence mais. Ou seja, esse meio que eu vivo, que não tem Deus, também não me pertence, eu não pertenço a ele. Por isso que nós vamos entender depois que a palavra, o que a gente vai entender depois, que essa questão da igreja, que vem do grego eclésia, que é tirados para fora, a gente vai compreender que esta igreja nada mais é do que a formação, né, a união, né, de várias pessoas e pessoas cristãs que resolveram seguir a Cristo, né, tomar uma posição de fé, né, e aí realmente reconhecer a sua falha, o seu pecado, e aí então fazer parte dessa eclésia, ou seja, sair desse sistema circular que não serve a Deus, que tem um padrão totalmente distorcido do que Deus pensa, né? E aí eles saem do meio desse mundo também, eles saem e aí a gente diz que ele sai, e aí parece uma redundância, né? Claro, quem sai para fora, né? Então ele sai do mundo para viver uma nova vida. Eu acredito que até aí os irmãos têm entendido. Tudo bem? Então vamos avançar? Então observe o que o texto diz. O texto diz, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim também. E aqui tem um outro termo, né, que no nosso português, inclusive essa palavra odiar aí, ó, ele vem do latim de odium, né? E aí a gente precisa entender também o que é esse ódio, o que é o ódio, né? O ódio na sua forma original, ela tem uma versão muito mais profunda. Que versão é essa? A gente vai pensar o ódio como causado pelo medo, né? Ou também pela raiva, né? Sabe que odiar algo ou alguém, né, é um sinal muito evidente que somos vulneráveis ou que estamos vulneráveis, né? E essa vulnerabilidade ela está também, a gente vai pensar assim, no poder, né, daquela pessoa. Então, toda vez que uma pessoa ela está com raiva, ela está com ódio,
a gente pode dizer que ela está sendo dominada por esse sentimento, né? E o ódio, de alguma forma, que também gerado pelo medo, porque às vezes é um medo, quando você odeia, você está com raiva, de alguma forma você está se retraindo, está agindo em repulsa, né, a algo que está tentando te ofender, algo que está tentando te abalar. E aí você às vezes toma uma posição, uma autodefesa, ou você pode de repente se zangar, ficar com raiva, daqui a pouco passar a odiar, e também oriunda do medo. Então, observe que Jesus também falou sobre essa questão. Ele falou: olha, se o mundo odeia vocês, ou seja, se esse sistema que não tem os padrões divinos, né, aquele sistema secular, desacralizado, né, ele tem medo de vocês, ele odeia vocês, Jesus está dizendo. Se esse mundo, ele de alguma forma repudia, tem aversão, porque odiar também ele significa aversão. Se esse mundo tem aversão a vocês, né? Jesus completa, ele diz: olha, antes de odiar vocês, ou seja, antes de terem aversão a vocês, odiou a mim também. Então, aqui é claro o que a gente entende aqui. Né? Antes da gente entrar na questão da cristofobia, porque já está começando a ficar claro aqui, né? Há uma outra questão também para a gente entender, né? O que seria o cristão? Porque a proposta de hoje é trabalhar a cristofobia, mas sobre a seguinte questão: por que o mundo tem medo? Observem. E ódio são dois sentimentos, né? Que caminham junto. O medo, já falei há pouco, ele vai engendrar, ou seja, ele vai gerar o ódio. Né? Porque o mundo tem medo e ódio. Aí a questão é irracional aos cristãos. A pergunta de hoje, em cima da temática, é: por que o mundo tem medo e tem ódio irracional? Quando a gente pensa em irracionalidade, em irracional, a gente está pensando que uma pessoa está totalmente também fora do controle, né? Uma pessoa com raiva, com ódio também, fora do controle, ela faz absurdos, ela comete atrocidades realmente, né? E Jesus falou sobre essas pessoas, né? Ele falou de um sistema, ele denuncia um sistema nas palavras do apóstolo João aqui, escrevendo as palavras de Jesus aqui, né? João escreve que Jesus fala: se o mundo, se esse sistema secular odeia vocês, ou seja, tem uma aversão a vocês, saibam, vocês precisam aprender isso nessa noite. Antes de odiar vocês, também tiveram aversão a mim. Inclusive, os próprios judeus, né, tiveram aversão a Jesus. Há uma passagem bíblica que diz que Jesus ele veio para os seus, ou seja, para os judeus, mas os judeus tiveram aversão a Jesus, também não o receberam, o rejeitaram, né? Ou seja, rejeitaram a pedra angular que realmente veio salvar o homem do seu pecado, veio salvar o homem da condenação eterna. Tudo bem? Então vamos lá. Mas o que é então, né, a questão, o que significa então cristão, antes da gente avançar mais, né? Eu sei que vocês já sabem, é um cristão, um filho de Deus, mas não custa nada a gente lembrar, né? O cristão significa ser seguidor de Cristo, uma maneira bem simples, bem fácil da gente compreender, né? O cristão, ele é o quê? Uma pessoa, né, que ama Jesus, que aceitou como seu Salvador, né, que obedece os seus mandamentos. Um verdadeiro cristão, ele segue Jesus, e a gente pode dizer de todo o coração, e não apenas por uma questão de tradição, né? E o que a gente sabe mais desses cristãos, né? De nós mesmos, né? Que nós, cristãos, os seguidores de Jesus, nós fomos chamados, né? E aí essa questão da palavra cristão, ela aparece a primeira vez, inclusive, lá em Antioquia. Está registrado lá em Atos, capítulo 11, você vai ver muito bem isso, né? Que inicialmente foi um nome pejorativo, né? Naquele momento, mas que depois ficou aí e se tornou um nome oficial, né? E a gente entende por cristão aquele que é seguidor de Cristo. Tudo bem? O que é fobia? Fobia nada mais é do que medo, né? É um medo exagerado, ou seja,
Também fobia é conhecido como uma falta de tolerância, né? Fobia é uma aversão. E aí então a gente tem os dois conceitos de cristão. Cristão é um seguidor de Cristo, né? E fobia é um medo exagerado. Quando a gente une essas duas palavras, cristão, né, com fobia ou fobia com cristão, a gente tem a cristofobia, né? Tem um sacerdote, né? Inclusive é uma fala dele, é um conceito dele. Rafael Maciel é um padre, inclusive, quero citá-lo aqui, fazer referência a ele. Ele diz que o termo cristofobia se refere ao que? A uma versão ou aversão, né? Ou uma ridicularização pública de uma pessoa em sua razão, em razão da sua fé em Jesus Cristo. Ou seja, a cristofobia nada mais é de que uma perseguição também àquela pessoa que é cristã. Então, quando você ouvir falar por aí nas mídias sociais, ou nas mídias tradicionais, televisivas também, né, ou no rádio, sobre cristofobia, você já vai ter em mente que cristofobia nada mais é de que uma perseguição ao cristão, uma aversão ao cristão. Tudo bem? E é sobre isso que Jesus está falando aqui através dos escritos do apóstolo João. Aqui no Evangelho de João, ele fala: se o mundo persegue vocês, saibam de uma coisa: antes de perseguir vocês, antes de ser cristofóbicos, eles também odiaram a mim, eles me perseguiram. E é certo, antes de nós sermos perseguidos, nós iremos olhar para a história da igreja primitiva e a gente vai ver quem perseguido? O próprio Cristo. Cristo perseguido pelos judeus, Cristo perseguido pelo sistema político da época também, pelo sistema sacerdotal, pelo sistema religioso, Cristo perseguido pelo sistema cultural, né? Jesus não podia fazer um milagre, Jesus não podia falar algo bom sobre a questão do pecado, sobre Deus ser o Pai dele, sobre ele e o Pai serem um, que de alguma forma Cristo sofria, a gente pode dizer, a questão do ódio, né? Ele sofria realmente essa questão do ódio e as pessoas acabavam, os judeus, aqueles mais tradicionais, aquele judeu, principalmente fariseus, né? Eles aproveitavam a oportunidade para quê? Para acusar, para tentar ridicularizar Cristo, para tentar fazer com que Cristo fosse de alguma forma pego em alguma falha, e aí, quando pego em alguma falha, ridicularizado, né? Então, antes do mundo odiar a mim e a você por uma posição, né, do padrão cristão, saiba de uma coisa, que o nosso Cristo, aquele a quem nós seguimos, quem nos salvou, que realmente nós aceitamos como o único e suficiente Salvador, ele foi odiado primeiro. Tudo bem até aí? Vamos avançar? Amém? Os irmãos estão entendendo? Sinaliza aí, dê um like aí, dê um ok. Eu espero estar sendo bem claro. Eu espero não estar correndo tanto mesmo, porque o tempo já está passando aí. Tá ok? Vamos lá então? O que mais que a gente precisa saber, né? O que mais que a gente precisa saber? Então, por que então essa aversão ao cristão, né? E antes da gente pensar nessa questão da aversão ao cristão, nós precisamos lembrar do ensinamento do apóstolo Paulo. Quando você se pergunta, tá, pastor, mas então por que esse sistema hoje tanto odeia o cristão, né? Por que então? Eu quero que você venha comigo e lembre o que está escrito em Romanos capítulo 3, verso 23. Né? O apóstolo Paulo, ele nos traz a lembrança a seguinte questão, né? Que todos nós pecamos. Ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O princípio para a gente entender essa versão do mundo é esse, está aqui, na questão do pecado.
Do pecado, sim, eu quero dizer para vocês que a questão toda é o pecado. A briga toda e a causa toda do mundo secular, essa questão dessa sociedade secular, desacralizada, ser avessa aos cristãos, ou seja, ser cristofóbica, né? Ou seja, a questão toda dessa cristofobia, ela está no pecado. Aí você vai falar, mas pastor, um pecado, como assim? Deixa eu explicar melhor para você, né? Primeiro, a gente precisa lembrar o que significa pecado. E pecado nada mais é do que agir de um modo contrário ao que? A vontade e a lei de Deus, né? Quando a gente pensa em pecado, a gente pensa que pecar é fazer o que é errado, né? Quando a gente pensa em pecado, a gente compreende o pecado também como errar a direção. Pecado é errar o alvo, né? O que Paulo estava querendo dizer é que todos, né? Todo ser humano pecou, né? Ou seja, todo ser humano é pecador. E quando você fala isso para uma pessoa que não é cristã, principalmente um ateu, e é meio complicado, porque ele se sente julgado. Então, toda vez que você. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Toda vez que você fala sobre o pecado, né? E aí você vai entender por que depois você fala sobre o pecado. Alguém, ele pode se sentir ofendido, né? Ele pode se sentir satirizado, e aí ele pode de alguma forma querer desviar a conversa, porque toda vez, e Cristo vai falar nesse texto aqui do Evangelho de João, quando o pecado ele é revelado, automaticamente a pessoa ela se sente com medo de ser julgada, e aí gera um conflito interno, e esse conflito interno pode gerar o ódio, a raiva, e ele vai acabar gerando a cristofobia, a aversão àquele denunciante, ou seja, a aversão ao cristão. Tudo bem? Então, o que a gente sabe mais do pecado, né? O ser humano ele mudou então de direção. Quando a gente pensa que todo o ser humano ele é um pecador, a gente vai entender que o ser humano ele mudou de direção. Ou seja, ele se desviou de Deus. Por isso que nós falamos, né, que o mundo ele está desviado de Deus também, né? Esse sistema mundano está desviado de Deus, né? Ou seja, ele anda na contramão de Deus, de modo contrário ao que? À vontade de Deus. Então, o pecado ele faz com que a gente ande na contramão de Deus, que se desvie de Deus, né? Que mude de direção, né? Que ande contrário à vontade de Deus, né? Inclusive quando o pecador ele está longe de Deus, distanciado de Deus, ele se acha o dono de si próprio, né? E por conta disso ele não aceita viver sob a lei divina, né? O pecado ele traz, como já sabemos, grandes prejuízos, né? O pecado demonstra o quê? Demonstra que o pecador ele está separado de Deus. E aonde que a gente vai ver isso? No Salmo 99, verso 9, onde o salmista em que onde, né? Porque está lá no Salmo. Localizado no Salmo 99, de número 99, vai dizer que Deus é santo e por ele ser santo, ele não permite que o pecado chegue até ele. Então ele faz com acontece que o homem acaba estando separado de Deus por conta do pecado. Tudo bem? E o que é ser santo? Né? Santo quer dizer ser separado. Então Deus ele é separado de nós em dois sentidos nesse ponto aí. A gente vai, primeiro, que ele é criador, e segundo, porque ele não tem relação com o pecado. Né? A gente vai ver que hoje, no século XXI, quando se fala de pecado, a gente pensa que são discussões ultrapassadas, né? São discussões retrógradas, né? Que algumas pessoas não acreditam mais nessa possibilidade de estar condenada ou de ser condenada por a questão do pecado. Tem muita gente hoje em dia, na atualidade, que realmente não acredita mais que será condenado, que o homem não acredita no inferno, não acredita no céu. E o cristão, ele acreditar em tudo isso, ele acaba de alguma forma
sofrendo alguma aversão a esses conceitos, a essas ideias, né? Porque o mundo hoje, e aí eu quero dizer para vocês que no século XXI o pecado ele é visto como, já falei, ultrapassado, algo retrógrado, né? E algumas pessoas, por não acreditarem nessa possibilidade de serem condenadas, de estarem condenadas, elas aí vivem uma vida de que maneira? Uma vida dissoluta, libertina, né? Devassa, uma vida com libertinagem e devassidão, né? A libertinagem, ela está diretamente ligada ao quê? Aos costumes também, à conduta, à irreverência com relação a Deus, né? Está ligado aos padrões do mundo. Por isso que Jesus ele fala, olha, se o mundo odeia vocês, se esse padrão de mundo odeia vocês, sabe o que antes odiaram a mim. E sabe o que é interessante aqui? É porque, por que ele nos odeia? Né? Porque os nossos padrões são diferentes do dele. Nós não toleramos a corrupção, nós não toleramos a imoralidade, nós não toleramos a bigamia, não toleramos o adultério, nós não toleramos a fornicação, né? O sexo entre jovens antes do casamento, né? Nós não toleramos também o casamento de pessoas, união homoafetivas também, muito embora a gente respeite, né, essa ideia, essa posição dessas pessoas, mas nós não toleramos no sentido de que não concordamos com essa ideia, porque pelos padrões divinos, isso também realmente é contra as leis de Deus. Nós entendemos que o casamento é algo sagrado, que também não concordamos também com a questão da separação. Né? E hoje o mundo ele é um mundo relativista, né? Essa questão da cultura hoje, ela influencia diretamente a questão religiosa. E se alguns hábitos, alguns costumes, eles se distanciam do padrão de Deus, quando você, que é cristão, sai desse meio que distancia você de Deus, você se torna uma pessoa careta, né? E as pessoas hoje em dia elas não querem entender, para elas tem que haver a questão do pluralismo também religioso, ou seja, tudo bem que a gente vai respeitar a religião de A ou de B, mas isso não quer dizer que a gente vai adotar a religião de A ou de B. Mas para alguns, quando olham para o cristianismo, olham para o cristão e veem que o cristianismo, que o cristão, ele é uma religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta, né? É uma religião que tem somente um Deus, somente o seu Senhor, né? Que tem Jesus Cristo como seu único Salvador. Para eles, às vezes isso é inadmissível, né? A religião deles é mais importante do que a nossa, né? Do que o cristianismo também, e aí acabam atacando com palavras fisicamente, lesando a pessoa física, né? Atacando os templos também, por exemplo, no Chile, há um tempo atrás, alguns templos foram atacados. Essa semana, recentemente também, tivemos um abrigo de restauração, eu não sei se a palavra é restauração, mas é que trabalha a pessoas que são dependentes químicas, né? E trabalha essa pessoa para depois devolver à sociedade, uma pessoa realmente que venceu a dependência química. Lá na Venezuela, essa semana, se não me engano, ontem ou antes de ontem, esse lugar ele foi atacado por pessoas também cristofóbicas, também por pessoas que têm aversão ao cristianismo, né? Atacaram os pastores, atacaram os irmãos que cuidam daquelas pessoas. Tudo isso é reflexo da cristofobia. E tem gente que diz que a cristofobia não existe. Alguns países, inclusive na China também, a gente vê, a gente lê alguns noticiários que o cristianismo ele vem perdendo muito espaço. No próprio Estados Unidos também, a questão do cristianismo também vem perdendo espaço. Na Europa também, o cristianismo vem perdendo espaço. Por quê? Porque o cristianismo se tornou símbolo de algo retrógrado, né? Algo tradicional, que não evoluiu, que ficou no passado. A Bíblia se tornou um manual, se tornou um livro qualquer, um livro ultrapassado, né?
E tudo isso aí faz com que as pessoas, de alguma forma, elas tenham aversão ao cristão. Mas isso não é bem o segredo de tudo, não. Mas o que que leva, né? Assim, para a gente não se prolongar tanto. O que que leva, então, uma pessoa a ser avessa ao cristianismo? Eu quero que você grave muito bem isso. Jesus, ele tinha um tríplice ofício, né? Profeta, sacerdote e rei. Tríplice ofício. Profeta, sacerdote e rei. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que você também herda também os ofícios de Jesus Cristo, por ser seguidora, por ser seguidor de Cristo, né? Por ser um cristão. Você também se torna um profeta também, né? Um profeta também que recebe o Espírito de Deus, a qual foi derramado o Espírito Santo. O Consolador está com você e pelo Consolador estar com você, acontece algo de muito interessante. A gente diz que você recebe poder, você é empoderado, né? Você recebe ousadia naquele momento para quê? Para testemunhar e para falar de Deus nesse mundo e para esse mundo que vos odeia. Mas antes de eu avançar nessa questão sobre você como um profeta, vamos avançar um pouco mais do texto, que a gente nem trabalhou muito o texto. Deixa eu só avançar mais aqui o versículo aqui. O verso 19 diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. O que Jesus está falando aqui, né? Que o apóstolo João aqui registrou. Olha, se vocês participassem desse sistema imundo, secular, que não obedece às leis divinas, né? Que não fazem parte desse conchavos de ideias mundanas, com certeza o sistema não odiaria vocês. Ele continua: mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles escolhi. Olha o que é interessante. Uma mensagem aqui para você. Nós somos escolhidos e fomos escolhidos por Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí ele termina: por isso o mundo odeia vocês. Vamos avançar? Verso 20. Ele diz: lembre-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Também guardarão a de vocês. Gente, aqui existem duas coisas interessantes. Preste atenção, para a gente é gostoso quando a gente estuda a Bíblia e a gente começa a interpretar e entender. Tem coisas que não precisam nem de intermenêutica, né? Está na cara, já está dito. Olha o que Jesus está falando aqui. Para a gente se lembrar, né, que nós não somos maiores que ele. Primeira coisa que precisamos lembrar. Por isso nós somos perseguidos também. Ele diz: ó, se perseguirem a mim, também perseguirão a vocês, né? E olha o que ele diz aqui, ó. Se guardaram, presta atenção, se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Jesus está dizendo que nós teríamos, que a nossa palavra, que a mensagem, aqui eu quero já entro na questão do ofício profético que você e eu temos. Se Jesus anunciou as boas novas, o que é o reino de Deus, né? Jesus anunciava o reino de Deus, né? Se ele anunciou as boas novas, né? E as pessoas ouviram a ele está dizendo aqui nesse texto que nós também seremos ouvidos por aqueles que param para dar atenção à sua palavra. Vocês estão entendendo aqui? O texto está dizendo que se como guardaram as palavras de Jesus, também as nossas palavras, é claro. Quando ele fala nossas palavras, não quer dizer que são palavras humanas, mas palavras vindo de Deus. A própria palavra de Deus fala: guardarão também a de vocês. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que tudo que a gente ensinar, né, também as pessoas guardarão e aprenderão. O que isso significa? Significa que nós somos influência para o mundo.
Significa que você e eu somos influenciadores para esta sociedade. Aqui está mais uma resposta porque sofremos a questão da cristofobia. Porque aqui está mais uma resposta. Por que o mundo ele odeia, ele tem medo e odeia de forma irracional aos cristãos? Porque nós cristãos temos o poder de influenciar as pessoas. E aqui vai a primeira pergunta: como estamos influenciando outras pessoas? Né? E sabe, essa questão do poder, ele é muito interessante, né? Porque quando Jesus fala que as pessoas também guardarão aquilo que a gente falar, isso nada mais é também que muita responsabilidade. Jesus está colocando, dizendo para a gente também, olha, vocês terão, quando vocês decidirem assumir essa postura de me seguir, vocês terão muita responsabilidade, né? E olha o que Jesus está falando aqui também. Vamos a um outro versículo. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. E isso é verdade, o mundo não conhece. Vamos avançar mais. Se eu não tivesse vindo e eles falado, e aqui está ó, a causa da cristofobia, eles não teriam nenhum pecado. Gente, está claro aqui, ó. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, essa questão, eu quero que você atente para esse versículo e observem bem. Olha só, Jesus falando aqui, ó. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, falar é anunciar, é dizer, é denunciar também. A fala, ela é um meio de comunicar. Vocês lembram que quando João Batista ele anunciava, ele também denunciava? Quero trazer à memória aqui um fato que aconteceu. Inclusive, aconteceu com o próprio João Batista. Está lá em Marcos, no capítulo 6 e versículo 16 seguintes. O que a gente vai ver? A gente vai ver João Batista, né, denunciando um adultério também, né, do imperador, do rei Herodes, quer dizer, do rei Herodes. E a gente vê Herodes não gostava, mas mesmo assim ele gostava de apreciar toda vez que João Batista falava. Mas a Herodina, né, não gostando da denúncia que João Batista fazia, um certo dia, numa certa comemoração, pediu, né, usou a sua filha, e a sua filha também pediu ali a cabeça de João Batista. Mas por que João Batista foi decapitado? Ele foi morto porque denunciava. E agora a gente chega numa das tríplices, um dos ofícios que Jesus tinha, né? Ele tinha três: profeta, sacerdote e rei. A gente chega num ofício que é o de profeta. João Batista, ele era um profeta. E a missão do profeta é denunciar e anunciar. E sabe o que o cristão faz hoje, na atualidade? Diga comigo, você aí na sua casa, repita comigo. Ele denuncia e ele anuncia. Ele anuncia as boas novas e denuncia o pecado. Ele não denuncia o pecador para não envergonhar, mas denuncia o pecado. Espero que vocês estejam me entendendo, né? Isso que é interessante. E aqui Jesus ele fala claramente, olha só, se eu não tivesse vindo e lhes falado, ou seja, não tivesse anunciado, não tivesse denunciado, Jesus ele é mais enfático, ele diz, eles não teriam nenhum pecado. O que é isso? É porque enquanto a pessoa não sabe, né, que está no erro, que está na direção errada, caminhando para o abismo, a gente imagina que ela esteja com os olhos vedados e não consegue contemplar a ignorância que ela vive. Só que Jesus está dizendo que ele veio e quando ele falava, ele revelava o pecado. Ele revelava que as pessoas estavam indo na direção errada. E é aquilo que eu falei no início, quando as pessoas elas sabem, elas reconhecem, algumas pessoas, não todas, que realmente têm
culpa no cartório, quero usar esse ditado, né? Sabe o que acontece? Pode gerar aquilo que nós estamos pensando, aquela questão da aversão, né? Pode acontecer que ela se sinta de alguma forma até ofendida, porque tem pessoas que não admitem mais o pecado no século XXI. Para elas o pecado é algo ultrapassado, algo retrógrado, né? Para elas a Bíblia é um livro qualquer que ficou no passado. E você vem falar de pecado no século XXI, onde o relativismo é muito, muito forte, onde é, tudo é natural, nada é pecado, né? E aí Jesus, quando ele veio, ele falava e denunciava. E você, cristão, você que é um seguidor, uma seguidora de Jesus, quando você fala, quando você anuncia as boas novas, sabe o que acontece também? Você denuncia para o pecador o pecado dele. E ele, na sua consciência, cai em si. E o Espírito Santo começa a revelar a ele, dizer, olha, tu é um pecador, tu estás destituído da glória de Deus, olha, tu fornica, olha, tu é um adúltero, tu é um mentiroso, tu é um ladrão, olha, tu usa o politicamente correto a teu favor, olha, tu é isso, tu é aquilo. E aí muitos fazem como fez Zaqueu, né? Tenta voltar e corrigir os seus erros, mas muitos acham que isso está corretíssimo e acabam se zangando com essa denúncia, né? E aí acabam querendo também te crucificar, te cortar a cabeça. Mas Jesus disse: olha, se o mundo odeia vocês, saibam que primeiro eu fui odiado, porque eu primeiro denunciei o pecado. Eu primeiro anunciei as palavras que também fizeram com que as pessoas caíssem em si. É por isso que há hoje a cristofobia, porque os cristãos nesse mundo, eles anunciam e eles denunciam de toda forma, mas quando eles denunciam, eles dizem, olha, quando nós denunciamos, nós dizemos, olha, mas saiba de uma coisa, que os teus pecados, Cristo perdoa, os teus pecados, eles não são podem ser tão vermelhos como a escarlata, mas eu quero dizer para você, você diz quando evangeliza, que mesmo que seja tão vermelho como a escarlata, quer dizer que o Senhor Jesus, com o seu sangue, te purifica, te restaura, te perdoa, te salvou e agora nenhuma condenação há sobre ti, porque toda a cédula que era contra ti foi rasgada e agora nada, nada mais poderá te condenar. Ah, meu amigo, esse é o papel do cristão no mundo. Mesmo esse mundo não amando os cristãos, esse é o papel, porque ele está empoderado pelo Espírito de Deus e empoderado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele anuncia, ele fala, ele faz igual a Jesus aqui nesse texto, olha só. Ele fala e o pecado das pessoas é revelado. Vamos avançar um pouquinho mais. Estou terminando já, tá bom, irmãos? Ou já está com 40 minutos de live, já de estudo. Se estiver muito chato aí, vocês. Paz do Senhor, Christian. Que bom, Christian está chegando por aqui já também. A Angélica Silva também chegou por aqui. Vamos lá, deixa eu avançar um pouquinho mais aqui, irmãos. Estou terminando já. E aí Jesus diz: quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Olha, veja como é que é, né? Ele avança mais. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Parece que não quer avançar. Opa! Eita, meu Deus do céu. Ah, já avançou muito. Eita, que agora tá avançou demais. Vamos lá. Verso 25. Isso, porém, é para que se cumpra. Eita, que agora já apareceu aqui a imagem. Eita, deixa eu mudar aqui. É, na verdade que eu uso um outro aplicativo e ele já parou tudo. Vamos lá. Tá bom, vamos sem o aplicativo. Vamos sem o aplicativo. Vocês estão me vendo, tudo bem, não tem problema não. Só para a gente entender o que Jesus estava dizendo aqui no Evangelho de João, para você, meu irmão, minha irmã, é que ele estava explicando por que, que há a cristofobia. Porque nós exercemos o mesmo ofício que o nosso Cristo exercia, o ofício de profeta. E o profeta, ele denuncia, o profeta, ele anuncia.
Então o mundo que está querendo, né? E de alguma forma, só um instante aqui, irmão, só um instante. Deixa eu voltar aqui, só um instante. Antes que está querendo desligar aqui o computador, só um instante. É que o computador estava querendo desligar aqui, aí, ô, correria, né? Rapaz, já se passaram uma hora já, eu tenho que correr, então. Vamos finalizar hoje essa palavra, então? Eu acredito que você entendeu muito bem, então, o que é a cristofobia. A cristofobia nada mais é do que a aversão ao cristão. E eu expliquei muito bem para você hoje por que as pessoas têm aversão ao cristão. Primeiro, porque são pecadores. E pecador, ele não gosta, ele não admite, hoje no século XXI, né, nesse momento, ele não admite que haja pecado. Ele não admite nem que tem inferno, nem que tem céu hoje. Na Europa, nas academias, algumas academias de humanas, inclusive, eles tentam moldar a ideia de que essa questão da Bíblia, do cristianismo, são coisas ultrapassadas. E quando o cristão ele vem denunciando todo o pecado da humanidade e vem pregando a salvação. E tem muita gente que não quer. Esse tipo de mensagem, assim como a de Cristo na sua época, foram mensagens que doeram de alguma forma naqueles que eram acostumados numa vida dissoluta, uma vida de libertinagem, uma vida devassa, uma vida depravada, né? Mas eu quero dizer para você que você é um bem-aventurado, porque se hoje as pessoas odeiam você e eu, porque nós pregamos a palavra de Deus, porque nós anunciamos a Cristo, eu quero dizer que Cristo também foi odiado, eu quero dizer que você realmente é um seguidor de Cristo e que realmente está fazendo valer o teu ofício de profeta. Então continue profetizando, continue falando de Deus, continue falando de Jesus Cristo, porque foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que a gente foi tirado desse sistema mundano, né, para que pudéssemos depois ser luz para eles e que eles pudessem enxergar, né, enxergar aonde estão errados, aonde estão e como podem melhorar. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido algo nessa noite. Isso é um estudo para a gente debater 1, 2, 3 horas, mas acredito que você já compreendeu muito bem essa palavra, compreendeu muitos conceitos hoje, e eu tenho certeza que a Igreja de Jesus Cristo, principalmente a Igreja da Torre, já está caminhando muito bem nos ensinos bíblicos. Amém? Quero orar por você, quero orar por esse momento, agradecendo para fechar. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, e por esta palavra, Senhor, tão edificante, tão esclarecedora. Te apresento a lista de nome de pessoas que estão ali num grupo da Igreja da Torre, Pai, que estão se recuperando da Covid, muitos internados, outros ainda, Senhor, se recuperando. Senhor, tem misericórdia. Te apresento a Mari, Senhor, que está também ainda hospitalizada. Senhor, da saúde da tua filha, que ela possa sair mais rapidamente aí daquele hospital, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos a Ti nesta noite, Paizinho querido,